Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes fisicamente aqui no auditório e aquelas que estão online, né? Então, o colóquio internacional Aprendizagem Emergentes, Diversidade e Inclusão para o século XXI e o segundo seminário internacional Abdias Nascimento, Contextos Multiculturais, Resistências Americanas e Inovação Pedagógica, visam debater, socializar e divulgar a produção acadêmica e as experiências pedagógicas sobre aprendizagens emergentes, diversidade e inclusão no século XXI, bem como sobre comunidades multiculturais de aprendizagem para a educação das relações étnico-raciais no âmbito do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. Esse programa está vinculado à coordenação de nível superior, a CAPES, envolvendo a Universidade Federal de Sergipe, a UFES, e a Universidade Federal do Amapá, no Brasil, e em Portugal, a Universidade da Madeira e a Universidade do Porto. A mesa, que agora se inicia, tem como tema Formação Docente em Contexto Sociocultural, um debate fundamental para compreendermos os desafios contemporâneos da educação. Pensar a formação de professores nesse horizonte significa reconhecer que ensinar e aprender são processos profundamente situados nas tramas históricas, culturais e políticas que constituem as diferentes comunidades. Então, o trabalho docente, ele não se restringe à transmissão de conteúdos, mas envolve, assim, uma leitura crítica dos contextos nos quais os estudantes vivem, produzem sentidos e constroem conhecimentos. Assim, a formação docente, ela precisa articular saberes diversos, acadêmicos, saberes experiências e saberes que são produzidos nas práticas sociais, compreendendo a escola como um espaço que é atravessado por diversidades culturais, linguísticas e identitárias. Nesse sentido, a mesa 4, intitulada Formação Docente em Contexto Sociocultural, ela tem o objetivo de dialogar com pesquisadores do Brasil e pesquisadores de Portugal a respeito das suas investigações envolvendo o referido tema. Então, a mesa é composta por mim, eu sou Maristela Midles, professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, atuo na licenciatura interdisciplinar de Linguagens e Suas Tecnologias e no programa de pós-graduação de ensino em relações étnico-raciais. Estou na coordenação da mesa. Junto comigo estarão as professoras, os professores, né? O professor Antenor Rita Gomes, que é um amigo, né? E eu esqueci de dizer anteriormente, da alegria de estar fazendo parte desse evento, de também agradecer aos colegas, ao professor Paulo Brazão e a Simone Lucena, os organizadores desse evento, falar da minha alegria, né, de estar participando desse evento e também de estar compondo essa mesa com os pesquisadores, né, tão importantes aí, que são referências nas suas respectivas áreas de atuação. Então, como eu disse antes, né, quem compõe essa mesa o nosso colega Antenor Rita Gomes, que não pôde se fazer presente aqui fisicamente, nem online, ele mandou um vídeo, a gente vai assistir um vídeo de 7 minutos, daqui a pouco eu vou apresentar o professor Antenor. Em seguida, a nossa amiga e colega também, a professora Márcia Ambrosio, que eu tenho o prazer também de estar aqui junto com ela, é uma parceira, colega, estamos juntos numa rede internacional de pesquisadores, é uma rede internacional, então é composta de professores do Brasil e de várias instituições do Brasil e fora do Brasil, também com o professor Paulo Brazão e a Simone Lucena. E o Antenor, tá? Então, nós temos, e daqui da Madeira, nós temos a professora Dora Pombo, que está aqui ao meu lado, e a professora Alice Mendonça, que chega daqui a pouco, né? Então, essa mesa, ela é conduzida por 2 rodas, ela é dividida em 2 momentos. Então, no primeiro momento,
os membros, as professoras e os professores irão se apresentar, então a gente faz uma rodada de apresentação, e em seguida a gente passa a palavra novamente para eles, para que apresente, antes eles vão apresentar a pesquisa, e no segundo momento vai aprofundar um pouco mais sobre, né, o tema que trouxeram para a discussão hoje à tarde, para a roda de conversa. Eu vou pedir licença e vou começar pelo colega Antenor, porque ele mandou um vídeo, e como ele não pôde estar presente, eu vou fazer uma breve apresentação sobre ele. Então, o professor Antenor Rita Gomes, ele possui graduação em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia, especialização em Leitura e Produção Textual pela Universidade Estadual de Santa Cruz, ele tem mestrado de Educação e Pesquisa pela Universidade de Quebec, tem doutorado em Educação pela Federal da Bahia, ele já realizou um pós-doutoramento na Universidade de Cádiz, na Espanha, na Universidade de Lisboa e também na Federal da Bahia. Ele é membro de conselho editorial de revista científica, então ele tem um currículo muito grande, e ele é líder de um grupo de pesquisa, e o foco das pesquisas hoje dele estão muito voltadas para a cultura visual, educação e linguagens, né, na UNEB. O grupo de pesquisa dele é o Cultive. Então, acho que é isso, o currículo é muito grande, né, então eu vou parar por aqui e vou solicitar que o professor Paulo exiba o vídeo do Antenor. Desculpa, era a apresentação. Eu quebrei um pouco o protocolo, Paulo, porque seria uma rodada de apresentação, mas a professora Alice também ainda não chegou, pode ser depois. Tá. Olá a todos e todas, meu nome é Antenor Rita Gomes, sou professor da Universidade do Estado da Bahia, no campus da cidade de Jacobina. Meus cumprimentos a todos os participantes desse evento e um cumprimento especial à professora Maristela Misley, mediadora dessa mesa, companheira de redes de pesquisa, redes de afeto. Um abraço especial ao professor José Paulo Gomes Brazão, membro da coordenação desse evento, um pesquisador renomado, um professor respeitado e um amigo querido. Gostaria de manifestar a minha alegria de participar de uma mesa para discutir um tema de tamanha importância e relevância para as pautas educacionais, que é a formação de professores num contexto sociocultural. Bem, esse tema ele daria para a gente fazer uma discussão bastante ampla, mas eu vou aqui procurar ser sintético pelo fato de estar apenas gravando um vídeo para uma transmissão sem interação. Entendo que esse tema da formação docente em um contexto sociocultural é um tema que a gente precisa pensar a partir de algumas dimensões. A primeira delas é a própria noção de contemporaneidade, porque ao falarmos de contemporaneidade não estamos nos referindo simplesmente ao tempo presente. Estamos nos referindo a um tempo em que vivemos e as suas conexões e suas implicações. Então, as demandas desse tempo fazem parte disso que chamamos de contemporaneidade. A relação que esse tempo estabelece com o passado e o futuro fazem parte dessa mesma contemporaneidade. Então, pensar a formação de professores em um contexto sociocultural é pensar a formação de professores para a contemporaneidade. E essa contemporaneidade, ela possui várias marcas. Algumas delas muito evidentes, como, por exemplo, o avanço das tecnologias, os novos modos de comunicação social,
a nossa relação com a diversidade, as relações geopolíticas, socioeconômicas, culturais, que são todos esses fatores impactantes para a dinâmica escolar e, consequentemente, para a formação de professores. Então, a educação, a formação de professores e a educação para um tempo contemporâneo é, sobretudo, uma educação complexa, articulada com todos essas dimensões que hoje movem a nossa sociedade. E sendo assim, uma outra questão também é fundamental ser destacada, que é a questão do contexto. Quando pensamos que a formação de professores é para um contexto sociocultural, temos que pensar que esse contexto é local e global. Do ponto de vista global, nós temos pautas universalizantes e, do ponto de vista local, nós temos pautas outras que são singularizantes. Portanto, é preciso que a formação de professores dê conta dessas duas dimensões, tanto o global como o local. É preciso pensar, inclusive, que a discussão de pautas locais de forma articulada, politizada, tem impacto, inclusive, em projetos de desenvolvimento das pessoas e desenvolvimento das localidades, porque não é possível pensarmos mais uma educação que aliena, que retira as pessoas do seu contexto para outros contextos, de pessoas que não se reconhecem dentro da sua condição e do seu contexto social. Então, pensar a formação para um contexto é pensar também politicamente, que esse é um terceiro ponto que eu quero destacar, a dimensão política da formação. Não podemos pensar a nossa relação com o conhecimento, a nossa relação com os avanços científicos, com os avanços tecnológicos ou com os avanços econômicos, sem pensar a relação política disso com o desenvolvimento, com as pessoas, com o poder, né? Então, a dimensão política, no meu entendimento, é outra dimensão imprescindível para a formação de professores. E não falo da política simplesmente no sentido partidário, mas num sentido mais amplo, articulado ao poder, inclusive as políticas culturais, que são necessárias de reflexão e de debate dentro dos contextos educacionais. E para não me alongar muito, eu quero focar apenas num quarto item que eu considero imprescindível para a gente pensar a educação contemporânea, que é a multidimensionalidade dos processos que nos levam a conhecer. Hoje, não podemos conhecer por uma única via. O conhecimento por uma única via será um conhecimento fragmentado. E os contextos socioeconômicos culturais, eles são dinâmicos e, portanto, requer abordagens também multidimensionais. Por isso, entendo que os programas de formação de professores precisam dar conta dessa multidimensionalidade, dessa multiplicidade de olhares e de poderes, porque somente assim é possível fazer justiça epistêmica, porque podemos perceber como os diversos grupos sociais e as diversas condições nos permitem ver as questões de modo conectado com os seus modos de vida. Então, ficando por aqui, entendo que, para a gente pensar a educação contemporânea no atual contexto, é preciso a gente encarar de frente pelo menos 4 pautas. A da contemporaneidade, que tempo é esse? A da contextualização da educação ligada aos contextos locais e globais, as questões de política e poder e as questões dos vários olhares multireferenciais para os programas educacionais. Muito obrigado. Então, vamos agradecer ao professor Antenor
É uma pena que ele não pôde estar presente para discutir e ampliar um pouco mais, né, o que ele trouxe aí na sua fala, mas ele já dá uma visão geral sobre o que é essa mesa, né, pensar a formação docente como ato político, e eu tenho certeza que vai se ampliar ainda mais a partir das falas das três colegas, né, que vão nos trazer as suas falas, suas pesquisas, seus relatos de experiência. Então, eu vou passar em seguida para os que estão mais longe, né? A gente começa pelos os que estão mais longe, então eu vou passar para Márcia, pedir que a Márcia faça uma breve apresentação sobre ela, né? E em seguida compartilhe conosco aí um pouco de suas pesquisas nessa área de formação docente, que a gente sabe que é muito ampla, muitos livros publicados, muitas pesquisas aí na área. Passo para você, Márcia. Me ouvem? Me ouvem bem? Sim? Boa tarde aí, né? Boa tarde a vocês aí na Madeira, que eu tive a alegria de conhecer, passar 6 meses aí, pertinho do Paulo, né? Conhecer bem a universidade e fico muito feliz de ter tido essa experiência. Bom, eu sou graduada, né? Mestre e doutora em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje sou professora associada na Universidade Federal de Ouro Preto. Trabalho no SEAD, que é um centro de educação à distância, há mais de 11 anos. Então, eu tenho uma larga experiência hoje com as plataformas virtuais, muitas escritas, muito trabalho, né? Nós temos aqui, não sei se ficou aí para o Paulo passar, as nossas obras, são 17 obras sobre práticas docentes, né, as práticas pedagógicas, que foram construídas com mais de 50, na verdade são 100 autoras com os nossos alunos, e a formação docente online foi todas essas obras, que tem 5 obras, inclusive, né, uma obra aqui que é sobre o MUD, a inteligência artificial no ensino superior, que eu e o Paulo temos um capítulo, e tem um capítulo com a outra professora, que foi escrito a partir das nossas experiências com webconferências sobre os temas. Portanto, é um trabalho que dialoga com a prática, né? Então, eu gosto de falar que né, a minha formação é uma colagem. A minha formação eu vou fechar o som aqui do meu... Estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Bem? Sim? Então, a minha formação é uma formação, né, que eu começo na educação física, depois eu passo para gerontologia, eu trabalho com os idosos, né? Depois eu vou para a juventude, no meu mestrado, vou trabalhar com inovação pedagógica no ciclo da juventude, no estudo de caso que eu fiz. E, por último, por último não, né? Na minha tese, eu vou trabalhar com o uso do portfólio no ensino superior, que deu, né, me fez escrever um livro, que está pela Vozes, o uso do portfólio no ensino superior. Vou lançar agora o uso do e-portfólio no ensino superior, fazendo uma revisão desse uso no mundo, e o segundo momento é o uso do portfólio das plataformas digitais, a partir da minha experiência. Então, são 2 momentos no livro, que vai ficar pronto. Também está em momento de escrita o trabalho que eu fiz aí com o Paulo Brazão, analisando as aulas dele nos ambientes emergentes, né, Paulo? Então, nós estamos com um livro aí no prelo para poder discutir. Bom, depois vocês entram no meu lápis lá, porque realmente não dá para escrever muito aqui, não, falar sobre isso. Bom, Maristela, Paulo, eu fiz uma fala aqui, trabalhando com o tema formação docente como sujeito sociocultural, pesquisa, território e voz. Então, eu quero começar com uma imagem que me acompanha há anos, né? A pesquisa em educação é um modo de aprender a ver, né? Aprender a ver é um exercício de atenção, de espanto e de compromisso.
Então, não é apenas amar palavras, é fazer amor com as palavras, com o mundo, com as coisas, com o conhecimento, como nos ensinou Rubem Alves nas obras dele. Rubem Alves dizia que não há pensamento vivo sem encantamento, que não há docência consistente sem afetividade, sem alegria e sem presença. Estarmos aqui reunidos em torno do Abdias do Nascimento é aceitar esse chamado. É um chamado para pensar a educação como um campo de luta, de dignidade, por voz e por humanidade plena. Abdias nos lembra que o conhecimento é território. Território é disputa. Por isso, falar de formação docente hoje implica reconhecer que não se forma professor apenas por bibliografia, né? Formar professor é formar professores em travessia. Travessia bibliográficas, biográficas, culturais, travessias territoriais e travessias políticas, como bem lembrou o professor Antenor anteriormente na sua fala. Implica reconhecer também que a pesquisa não é um apêndice da docência. A pesquisa é a docência em estado de atenção. Então, antes de avançar, eu quero registrar meus agradecimentos ao professor Paulo Brazão por poder coordenar, né, e articular todo esse encontro imenso, com tanta gente, com tanto tema, né, e eu acompanhei cada momento dele, né, cada sono, cada tratamento que ele deu. Então, portanto, esse evento nos convoca a pensar a educação com honestidade intelectual e coragem política. Eu agradeço também a oportunidade de compor essa mesa, já com o professor que já falou, com a professora Alice, com a professora Dora, com a professora Maristela, que prefaciou esse nosso livro, que eu agradeço muito, tenho muito carinho por ela. Ela é uma pessoa que, todos vocês, tá, gente? Que eu vou falar para ela, em especial aqui também, que ela pode representar todos vocês, que está representando esse formato de docência, de pesquisa que eu estou falando aqui, né? Um conhecimento que eu já tenho de causa. Então, eu agradeço. Também quero fazer uma menção especial, né, às estudantes aí, pesquisadoras da universidade, que estão na Universidade da Madeira, desenvolvendo suas investigações, que eu tive o prazer de conhecer. Olha, amo vocês, continuem assim, e vocês são umas estudantes muito especiais, cada um com sua história, com seu percurso de luta. A presença de vocês aí reforça algo que eu considero central. A pesquisa que importa é aquela que não separa o conhecimento de vida. Também quero situar de onde eu falo, né? Minha fala nasce de um percurso coletivo de pesquisa e de autoria. Eu tive a alegria de organizar as obras que eu já falei aqui, com mais de 50 autores, com suas pesquisas, com as nossas alunas, com pessoas convidadas. Então, esses livros estão disponíveis pela Pimenta Cultural, e vocês todos podem baixar a partir de uma pesquisa com as palavras-chave ou acessando os QR Codes que vocês têm aí no folder, se já o tiverem, né? E eu deixei também alguns exemplares para o professor Paulo Brazão. Então, leiam essas produções, elas podem ser bastante importantes, né? E eu agora passo para um momento onde eu vou falar sobre essa obra que eu escrevi com a professora Viviane Pimenta, que é uma obra que nós partimos de cartas da professora Inês. Ela escreveu 5 cartas para falar sobre pesquisa e formação docente em educação. Então, nós falamos sobre pesquisa qualitativa e educação, entre as tramas da arte, liberdade criativa e a rigorosidade metódica. Então, nele, nós defendemos a ideia fundamental. A pesquisa em educação exige rigor, mas também imaginação, sensibilidade e abertura para a complexidade humana. Então, eu organizo esta fala em 10 pontos, que são
importantes para a formação docente, como experiência sociocultural, que é, inclusive, a tese da professora Inês Teixeira, a docência como experiência sociocultural. Depois vocês pesquisem, que é uma tese maravilhosa. Então, a docência não, a gente já conversou aqui, né, que a docência não nasce de uma biografia, ela nasce de uma biografia e de um mundo vivido. Então, nós trabalhamos com essas pesquisas, com essa forma, não como um relato pessoal, mas como uma matéria epistemológica. Portanto, a experiência, quando analisada com rigor, transforma-se em conhecimento. E é conversando com Maurício Tardif que nós trabalhamos os saberes docentes, que são plurais. Aí, no folder, né, o folder e a intenção desse colóquio é trabalhar esses saberes. Está bem lá no início do folder. Eles constroem a formação acadêmica e a partir dessa experiência profissional e de uma experiência de vida. Portanto, o professor tem que ser considerado um sujeito cultural e a docência não é uma identidade pronta. Ela é uma construção, ela se constrói nas relações. Relações com o estudante, relações com os colegas, nos currículos e até no entendimento de como ocorrem essas desigualdades. Por isso, nós precisamos perguntar: quem tem voz na escola? Quem é silenciado? A pesquisa em educação, ela começa e termina no processo educativo. Como afirma a Inês Teixeira nas suas reflexões sobre o processo educativo, nós não temos que buscar respostas rápidas. E ela lembra, né, essas palavras que a gente não pode, né, se pautar nas respostas, e sim no tempo das perguntas. Portanto, a gente precisa aprender a fazer perguntas consistentes, ensinar nossos alunos a perguntar. E quando os professores aprendem a sustentar essas perguntas, eles tornam pesquisadores de sua própria prática. Aqui eu lembro da Maria Isabel Cunha, que faleceu recentemente, foi da minha banca, e que trabalha da pesquisa, o ensino, né, a pesquisa em educação. Ela nos ensinou muito isso, das narrativas de pesquisa, pesquisa em educação. No quarto ponto, a gente trabalha como pensar teoricamente não basta, é preciso pensar epistemicamente. E aqui eu dialogo com Hugo Zellmermann, que ele diz que pensar epistemicamente é questionar os próprios conceitos que usamos. E aí a gente precisa perguntar: o que significa inclusão nesse contexto? O que significa a equidade na prática? Portanto, pensar epistemicamente é reconhecer que quando os nossos conceitos não dão conta de falar da realidade. Outro ponto é que a pesquisa em educação tem duas dimensões, uma dimensão teórica e a outra sensível e criativa. Portanto, a formação docente precisa unir estas duas dimensões, o rigor sem perder a humanidade, o método sem perder a imaginação. E aí eu passo para o sexto ponto, que é o professor reflexivo. E aqui a gente traz um diálogo com Donald Schoen. O professor aprende na reflexão sobre a prática. A escola também é um espaço de produção de conhecimento. Portanto, formar professor exige análises de experiência, investigação e reflexão compartilhada. Passamos para o sétimo ponto, que os territórios também formam o professor. Então, durante o meu percurso recente aí no Madeira, eu aprendi algo muito importante que eu já trazia para a minha docente, observar cidades, pessoas, imigrantes, trabalhadores, turistas. Tudo isso é educar, né? Tudo isso é educar nosso olhar. E o olhar é o método em educação. Dizia Paulo Freire: antes de ler a palavra, precisamos ler o mundo. E aí nós partimos para o oitavo ponto, que é a inovação pedagógica. Entendendo que inovação pedagógica não é moda, né? Ela implica reorganizar tempos,
espaços, relações pedagógicas. Portanto, não é uma coisa fácil, porque nós temos aí mais de 100 anos de tradição querendo naturalizar a nossa docência, né? Facilitar a nossa docência. Nesse sentido, a gente dialoga com teóricos muito importantes, Dewey, Freire, Paulo Freire, Frenet, Miguel Arroio, Fernando Hernandes, Juana Sancho, Zé Pacheco, Paulo Brazão, Maristela, e daí vai, né? Inovação, portanto, significa reconhecer que os professores e estudantes são sujeitos de autoria. Isso é maravilhoso, né? E vamos para o nono, e já estou acabando, viu, Maristela? Que o currículo multicultural não é um currículo turista, né? Como afirma Jurgo Santomé, o currículo turista visita diversidades, mas não enfrenta as desigualdades. Então, portanto, um currículo verdadeiramente multicultural precisa perguntar quem está no centro, quem aparece como exemplo, quem tem direito de narrar, e daí a gente vai começar a fazer uma docência que, de fato, traga esses sujeitos, as subjetividades, para o cenário da sala de aula. E estou chegando no 10º, sobre a inteligência artificial e educação. Nós vivemos hoje um momento decisivo, e a IA pode ajudar processos educativos, mas ela não pode substituir o que é essencialmente humano. Ela não pode substituir presença, escuta, vínculo, decisão pedagógica, compromisso ético. Portanto, no encerramento, mais uma vez, agradecer Paulo Brazão, toda a equipe, toda a comissão, organizadora desse evento, que eu sei que não está sendo fácil, e eu fico aqui imaginando esse tanto de mesa acontecendo ao mesmo tempo, e também dizendo para vocês, olha quanto a tecnologia é importante, porque muita gente fala, não, ela é excludente, mas preste atenção, mais de 150 trabalhos publicados, vistos, dialogados, podendo visto. Gente, presencialmente, fazer isso sozinhos. Então, a tecnologia, nesse sentido, ela tem todo um diferencial. Como no caso nosso, nós chegamos a mais de 30 pessoas, 30 cidades diferentes, levamos o conhecimento para profissionais, professores, alunos, que não poderiam chegar na universidade presencial, e o fazemos com qualidade, né? Muita gente fala que o ensino à distância é para inglês B, e que quando quer falar mal de quem ensina, fala assim, aquela pessoa aprendeu à distância, ou seja, menosprezando o conhecimento que se aprende à distância. Então, eu, com a minha experiência, Maristela também pode falar disso, olha, os meus alunos escrevem muito bem, os meus alunos precisam escrever na plataforma, eles precisam aprender a criticar, a analisar. Portanto, a formação docente, independente do presencial, né? Então, assim, a presença, a gente precisa entender, não é sempre uma presença física, né? Presença é aquilo que está perto, que eu posso ver e que eu posso sentir, sem essa coisa do espaço temporal. Portanto, Paulo, meu beijo, meu abraço, e abraço você em todas as pessoas, seu acolhimento afetivo, a sua entrada, o seu doar, né, corporalmente, para que tudo isso acontecesse, para que a universidade cresça, para que ambientes emergentes aconteçam. Então, eu fico muito grata, primeiro, de você ter me acolhido, por estar participando desse momento, né? E vou finalizar aqui, concluindo, né, com a ideia inicial, que pesquisar é aprender a ver, formar é aprender a ver. Lembrando o Rubem Alves, ensinar é fazer amor com as palavras, isso é muito rico, né? Então, ele nos lembra também que nós temos que fazer a docência com alegria de ensinar. Ele tem um livro sobre isso, nós fizemos vários webinários, é maravilhoso, né?
Paulo Freire nos lembra do compromisso político, e Abdias do Nascimento nos lembra da luta por dignidade. Portanto, vivemos tempos difíceis para a docência, mas justamente é nesses tempos que precisamos reafirmar que a educação como um ato de esperança, de esperançar e de transformação. Repensar a formação docente significa reconhecer professores e estudantes como sujeitos do pensamento, da história e da autoria. E talvez seja isso que a educação pode continuar sendo o seu melhor sentido, uma forma de cuidar do mundo sem desistir de transformá-lo. Portanto, gratidão, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Márcia, por sua fala tão emocionante e emocionada, né? Você trouxe vários pontos importantes aí para a nossa formação, e eu destaco a questão do uso das tecnologias como para democratizar o acesso, seja no âmbito da pesquisa, ensino e extensão, né? Então, é um ato político, de fato, nesse contexto sociocultural que a gente vive. Então, eu passo agora imediatamente para a colega, a professora Dora Pombo, né, que ela vai se apresentar brevemente, e trazer um pouco um relato de suas pesquisas. Certo? Obrigada. Não está a apresentar? Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar com tantas pessoas de Brasil, alunos e professores, estas vivências que são extraordinariamente relevantes para mim. Não pensei que iria ouvir tantas coisas que me iluminaram o coração, tantas coisas interessantes, e a única pena que tenho é que não pude assistir a todas as palestras. Mas realmente, de verdade, é uma experiência única para mim, e agradeço muito aos meus colegas que tanto se esforçaram, o professor Paulo e a professora Alice e todos os alunos que ajudaram a organizar aqui e também no Brasil, porque é um momento único de partilha de saberes e de experiências e vivências, e, ao fim e ao cabo, é o mais humano que nós temos, acho, a partilha de experiências. Bom, eu vou falar um pouco de mim. Devo dizer que eu não faço pesquisa em educação, portanto, acho que estou um pouco fora, como um peixe fora da água. O único que posso dizer é que eu tenho uma relação com o professor Paulo e com a professora Alice de longa data. Nós nos conhecemos porque durante 9 anos eu estive na formação de professores, de alunos de primeiro ciclo, e então partilhamos muitas coisas, ou seja, eu aprendo muitíssimo com eles, sou um aprendiz com eles, e também depois fui responsável pelo curso de ensino de Biologia e Geologia para o secundário. Então, durante este percurso meu como formar alunos do primeiro ciclo e, obviamente, como biólogos, porque eu sou bióloga de formação, a minha formação foi uma formação no Reino Unido e, portanto, a minha área é a biologia, em particular, estudo insectos, entomologia. E toda a minha investigação tem a ver com isso, essencialmente, porque nunca se deram muitas condições para eu fazer investigação na área da educação. Então, há 30 anos que estou ensinando biologia aos nossos alunos, e queria partilhar como biólogo
eu tenho uma visão própria, as visões nós temos-las com base naquilo que nós conhecemos e sabemos. E então, a minha palestra, enfim, a minha partilha de conhecimento, tem a ver com formar professores para ensinar a vida. Acho que é algo importante. E incluir a natureza, e já vou dizer, os insectos, e utilizar como exemplo a identidade insular na Ilha da Madeira, porque isso é um caso muito particular e que penso que, saindo deste modelo da Ilha da Madeira, pode ser aplicado a outros sítios em outras partes do mundo. E então a palestra ou a minha exposição tem essencialmente o primeiro, porque acho que nós devemos focar-nos na natureza. A segunda parte, falar dos insectos como um elemento essencial para proceder essa natureza. E o terceiro ponto da minha apresentação tem a ver com um projeto que nós tivemos numa escola secundária e que compartilhamos saberes com os professores e os alunos da escola secundária. São essencialmente estes três pontos. Então, o primeiro que queria dizer é que, geralmente, quando nós falamos, obviamente, mesmo sendo biólogo, nós temos que, não podia ser de outra maneira, temos que formar-nos, saber o que é a formação de professores e de alunos. E falamos muitas vezes de metodologias, de avaliação, de tecnologia educativa, de inovação pedagógica, é algo que está constantemente nas nossas atividades. Mas acho que raramente nos colocamos uma pergunta fundamental, que é isto. Estamos a formar professores que compreendem o território que ensinam, e eu fico muito feliz porque já ouvi os professores aqui, a professora Márcia, o professor, desculpa que não me lembro, Antenor, que falavam deste aspecto. Porque se nós temos que ajudar os nossos cidadãos a conservar o meio no qual nos encontramos e do qual dependemos para sobreviver, como podemos conservar e apoiar esse meio que nós temos se nós não temos conhecimento sobre ele? Parece um contrassenso. Então, eu acho que a natureza é a base da literacia científica. A natureza não considero que seja um complemento curricular e considero que o contexto, e acho que é assim mesmo, o contexto real onde a ciência acontece na natureza. Todos os processos que nós vemos acontecem na natureza, sejam físicos, químicos, biológicos, tudo acontece na natureza. No entanto, digamos, há um desfase, porque o ensino tende a ser progressivamente mais abstrato, mais distante do contacto direto com os organismos e os ecossistemas reais. Nós passamos a estudar tudo por livro, mas raramente vemos o que acontece ao redor. Raramente temos tempo para dedicar a ver um pequeno ser, um pequeno organismo. Parece que não são significantes para nós. Parece que nós podemos viver sem eles. Então, esta falta de contacto leva-nos a que, em termos pedagógicos e de ensino, a ecologia torna-se um conceito. Nós estudamos uma definição, mas não conhecemos ecologia. A diversidade torna-se uma palavra bonita, todo mundo fala de biodiversidade, mas a maior parte das pessoas não percebem o que é a biodiversidade. A sustentabilidade achamos que é muito importante e torna-se objeto de discurso político, social, cultural, mas é só discurso. Mas se nós temos contato com a natureza, contato real, contato direto, desenvolve-se o que se conhece como observação. Não ver, porque ver sabemos todos, mas observar aprendemos. Desenvolve-se a curiosidade, porque imediatamente quando observamos nos fazemos perguntas. Mas por que isto é assim? Mas por que não pode ser de outra maneira? Desenvolve-se ao mesmo tempo um pensamento ecológico, porque começamos a ver o ecossistema no que estamos como um todo, e então começamos a ver a interligação entre as partes. Ora, mas dentro da biodiversidade, nós quando falamos de biodiversidade e nos livros e abordamos estes aspectos, e também na televisão, nos meios escritos, falamos de biodiversidade nas escolas e nestes meios,
quando falamos de biodiversidade, pensamos em animais grandes, aqueles que têm um tamanho fácil de ver. Pensamos nas aves, pensamos nos mamíferos, pensamos nas plantas, pensamos em seres vivos grandes. Mas a maioria da biodiversidade terrestre é composta por invertebrados. Não é composta só por animais, por vertebrados ou por plantas. Na realidade, nós podemos dizer que a biodiversidade não é um conceito abstrato. Podemos dizer que a maior parte da biodiversidade tem 6 patas, que são as patas que tem um insecto. E por que podemos dizer isto? Porque 75% das espécies que existem na Terra, de todos os seres vivos, os 75% são insectos. Portanto, se nós nos consideramos, não podemos falar de ecologia, não podemos falar de biodiversidade, não podemos falar de sustentabilidade. Ora, dizia um biólogo muito conhecido, e vocês mesmo não tendo talvez contato com este senhor, ele era especialista em formigas e dizia assim, os insectos são as pequenas coisas que, digamos, fazem andar o mundo. Ora, ignorar os insectos é ensinar uma ecologia incompleta. Isto é o que se traduz. E por quê? Porque os insectos estão em todo lado. Nós podemos ignorá-los, podemos não vê-los, podemos fazer que não existem, mas os insectos sustentam as cadeias tróficas. Se nós retiramos os insectos, a maior parte dos seres vivos não conseguem sobreviver. Reciclam a matéria orgânica, portanto, acumularia-se muita matéria orgânica que não pode voltar ao solo para ser utilizado pelas plantas. Ou seja, os insectos mantêm os ecossistemas como nós os conhecemos. Sem eles colapsaria. E como se colapsam os ecossistemas, nós vamos com eles. E como o homem é tão antropocêntrico, só pensa nas coisas que são importantes para conservar quando nos dizem respeito. Ora, uma das partes mais importantes dos insectos, e assim fácil de observar por nós, é que polinizam as culturas. E isso significa que, sem as abelhas, só pensando só nas abelhas, e as abelhas é uma pequena parte dos insectos. Se nós não tivéssemos abelhas, nós não tínhamos o menú que nós comemos hoje, o que vamos a comer pela noite, o que vamos a comer amanhã, o que vamos a comer os dias depois. Por quê? Porque aproximadamente 75% de tudo que nós comemos precisa dos insectos para nós ter alimento. Portanto, estão a ver, nós podemos ignorá-los, podemos não vê-los, mas eles nos levam todos os dias a comida ao prato. Ora, nós mesmo que não queremos considerar os insectos, os queremos ignorar, há espaços sociais, históricos, culturais, econômicos e vivenciais que estão intimamente ligados aos insectos. Um deles, por exemplo, é a Ruta da Seda, que, además, recentemente os chineses reviveram a Ruta da Seda. Um espaço transversal e como este tem por base um insecto, algo tão pequeno como a seda. Mas depois, claro, nós temos insectos todos os dias, porque tomamos mel, o pequeno almoço, porque tomamos muitas coisas que eles fazem. E, no entanto, apesar de tudo isso, permanecem quase ausentes na formação dos professores, não se consideram importantes. Ora, mas acontece que os insectos são pedagogicamente extraordinários, porque permitem trabalhar conceitos extraordinariamente complexos que não se percebem de outra maneira. Por exemplo, nós podemos perceber o que é um conceito como uma cadeia trófica, tão abstrato, tão sem significado, tão num livro e que não, parece que não tem um substrato real. Mas nós podemos percebê-lo através dos insectos. Podemos perceber, como dizia, o que é a polinização, porque a polinização é importante para as plantas e para nós. Podemos perceber a decomposição, as relações de planta e insecto. Por exemplo, todos nós, quando estamos no dia dos namorados e sempre há essas flores que nós damos de presente aos nossos namorados, nós pensamos que as plantas criam esses elementos porque são giros, para nós recolher e dar a nosso parente que nós queremos. Mas as plantas não fazem isso, as plantas têm essas cores e esse custo energético tão elevado para atrair os polinizadores. E a maior parte dos polinizadores são insectos, não fazem para nós, fazem para a sua sobrevivência. Então, estes são elementos importantes. Podemos perceber como evoluem as espécies, como se adaptam quando as condições mudam e podemos, ao fim e ao cabo, perceber que os insectos têm um papel muito relevante como serviços aos ecossistemas. E depois, são extraordinários
Por quê? Porque são facilmente acessíveis. Há um programa muito interessante em Portugal, apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que se chama Ciência no Pátio das Escolas. E a ciência no pátio das escolas é isso, é facilitar aos professores lecionar com um contacto direto na natureza. Pode estudar os insectos, pode estudar as plantas, mas tudo ocorre ali no jardim das escolas, o que é realmente interessante. Por quê? Porque os insectos estão em todo lado. São abundantes, são fáceis de observar e não é preciso recursos, é preciso querer olhar e são a melhor porta de entrada para ensinar a complexidade biológica. Ora, no caso da Madeira, temos que a Madeira é um exemplo de biodiversidade. Por quê? Porque a Madeira é considerada um hotspot de biodiversidade. O arquipélago da Madeira integra uma área biogeográfica que se conhece como Macaronésia e que inclui os arquipélagos vizinhos. Como podem ver aí, temos que a Madeira, que está no centro, está bastante isolada, juntamente com os Açores, Canárias e Cabo Verde, formam esta área da Macaronésia. E, por exemplo, a Madeira, que é um sítio tão pequeno, porque vocês pensem que a Madeira, como arquipélago, tem a volta de 800 km², mas em esses 800 km², o 25% das espécies são únicas, só existem na Madeira, e nenhuma outra parte do mundo. Ora, este é um elemento fundamental que nós temos que preservar e que os professores têm que transmitir esta informação, trabalhar esta informação com os alunos para que eles percebam que tem uma diversidade única da qual se tem que alimentar, da qual depende a sua sobrevivência e, portanto, têm que conhecê-la para poder conservá-la. E aqui temos o mapa das áreas mais diversas e mais ameaçadas. E estas áreas mais diversas e mais ameaçadas, como bem, uma delas é a Macaronésia. Portanto, é um hotspot. Ora, a Madeira tem florestas únicas, florestas especiais, e são essas florestas os que nos permitem todos os dias captar água e beber água à hora do almoço. Essa água que nós bebemos a estas florestas. Portanto, a nossa sobrevivência está diretamente ligada com o meio onde nos encontramos. Sem ele, nós não poderíamos sobreviver. No entanto, nós também sabemos que as ilhas são frágeis e esta fragilidade nós temos que mostrar também aos professores. Há muitas fragilidades nas ilhas, desde as erupções, tsunamis que ocorrem, furacões, mega deslizamentos que têm um impacto muito grande, são fatores naturais. Mas depois são fatores que nós podemos contribuir de uma maneira para controlar, que são os fatores que estão relacionados com as atividades humanas. Por exemplo, como podem ver, neste gráfico, como tem subido ou incrementado o turismo nas últimas décadas. Tem crescido exponencialmente. Vemos como, por exemplo, tem aumentado a construção. Vemos quase que não se vê paisagem original. Isto se torna que, como sujeito político, como dizia, nós temos que defender o nosso ambiente, que é o que nos dá ar, nos dá água, nos dá natureza e nos dá todos os recursos que nós precisamos para sobreviver. Se nós não conhecemos, podemos nos levar a um desenvolvimento completamente insustentável. Por quê? Porque resultado das nossas atividades, nós introduzimos animais que dão cabo da nossa flora, da nossa fauna. Aí temos, por exemplo, plantas que têm sido introduzidas e saíram dos jardins e ocuparam todas as áreas nativas. Portanto, aí não temos nenhuma planta nativa, é tudo introduzido. E como exemplo disso, por exemplo, há uns meses, muito poucos, foi internacionalmente descrita esta espécie de borboleta como uma extinção na Ilha da Madeira. Muitas delas terão se extinguido se nós não sabermos. Mas como as borboletas são bichos grandes, nós chegamos a saber. Ora, a conservação no meio insular, imagino que isto tem que ser ainda, não tem que ser, é extremamente complicado, um território tão vasto e tão diverso como o Brasil. Se os futuros professores desconhecem a biodiversidade insular, como poderão formar cidadãos conscientes da sua importância? Isto é uma pergunta que me faço muitas vezes. Ou seja, os professores não têm que ser, no caso dos insectos, não têm que ser entomólogos. O que têm é apenas que ser mediadores entre a ciência e a sociedade. Têm que promover a identidade ecológica local, saber as espécies, saber porque é o seu sítio único. E têm que fomentar também o orgulho e a responsabilidade pelo património natural. Ou seja, a conservação começa no conhecimento. E como novamente dizia
Edward Wilson decía, só vamos a conservar aquilo que amamos. E nós amamos aquilo que entendemos. E só entendemos aquilo que nos ensina. Están a ver como vamos a nos a conservar algo que non amamos. Ora, se nós consideramos esta visão tem implicações para a formação de professores, porque se aceitamos que a natureza, e em particular os insectos, devem estar no centro da educação, então a formação docente deve incluir contacto direto com os organismos locais, trabalho de campo estruturado, literacia básica em biodiversidade, neste caso insular, e compreensão dos desafios de conservação em ilhas, como no nosso caso, e integração entre ciência, território e cidadania. Ou seja, o que se trata é de formar professores que observem, que questionem, que conheçam o seu território e consigam despertar a curiosidade dos alunos. Eu lhes digo por própria experiência que há 2 anos, e aqui a Luena também foi, que estivemos aqui numa escola e os alunos não se divertiam nada, mas o facto de estar vendo os insectos que havia nas plantas do jardim tornou-se aqui numa revolução. Ou seja, eles adoraram, a tua professora andava correndo como eles. Era uma coisa impressionante, porque nós somos assim, nascemos do contacto da natureza, depois nos isolamos, mas isso é o geral. Agora, há também aqui um problema, e o problema é que o ensino está compartimentalizado. A biologia é isolada isoladamente, a química raramente entra em diálogo com as artes desenvolvem-se desligadas da ciência e a geografia nem sempre conversa com a ecologia. Ou seja, o que temos é que isto que ocorre no ensino, mas a natureza não funciona por disciplinas. A natureza funciona como um todo. Consequência disto, que os alunos aprendem partes, mas não compreendem o sistema como um todo. Quando isolamos o conhecimento, então perdemos a complexidade. E quando perdemos a complexidade, perdemos o significado. As coisas passam a não ter significado. Vemos partes, mas não vemos um todo. Então, neste sentido, nós propusemos um projeto com a escola. Embora eu não estou formando professores neste momento, é um projeto que me interessava e que utilizamos. Este insecto, a cochinilha, ontem numa apresentação falaram disto e eu não quero debruçar-me mais, mas é um insecto extraordinariamente importante porque a cor da carmim, veja, eu quando digo aos meus alunos nas apresentações que mesmo nós não queramos e ignoremos os insectos estão nos nossos beijos e no mais íntimo da nossa vida, podem acreditar que é verdade, porque a cor do carmim vem de um insecto. Quem não tem um beijo com os lábios pintados de carmim? Quem não tem uma roupa de seda toda sexy para as ocasiões importantes? Eu acho que sim. Então, mas, além disso, temos na alimentação que se utilizam os corantes, temos nas gulosaimas, temos nas bebidas, temos na farmácia, temos em tudo. É vendido este pigmento como é 120, certo? Ora, então que foi a ideia que transpareceu disto? Decidimos unir os alunos na escola secundária de artes e de químicas de maneira que, a partir desse insecto que existe na madeira em abundância, que foi introduzido para produzir o carmim há bastante tempo, do século XIX, os alunos de química pudessem extrair o ácido carmínico, que é este que dá essa cor, através de vários processos, e os alunos das artes, através desse pigmento, pudessem pintar nas suas aulas de artes. Ora, isto é importante porque, primeiro, porque eles exploram novos materiais, e segunda, a outra questão importante é que muitos alunos não têm recursos econômicos suficientes. E este é um recurso econômico disponível, que é ir ao campo, prepará-lo para pintar, porque tudo que tem a ver com pintura é muito caro. Então, a professora e muitos alunos estavam muito entusiasmados por poder utilizar um pigmento tão barato que a natureza fornece. Mas, claro, que nós tínhamos o plano subconsciente deste caso, era que nós queríamos, no contexto insular,
falar da importância histórica da Macaronésia, falar da biodiversidade e do uso sustentável e falar da economia e do patrimônio natural, todo com o envoltório de um insecto. É isto que queríamos fazer. E para isso nós tratamos de não que só fosse multidisciplinar o conhecimento, mas também bidirecional. Por um lado, nós incluímos a universidade e a coleção de insectos, desculpe que está isto mal escrito, a Associação para a Conservação dos Insectos APIS e o Centro de Investigação, que é o CQM. E depois eram os alunos da escola onde se encontravam as nossas experiências. Mas aqui tornamos o conhecimento bidireccional, ou seja, nós dávamos para a escola os fundamentos científicos, contextualizávamos os processos e demais, e em contrapartida a escola nos deu uma coisa muito interessante, que é ensinar-nos a nós, que não temos nada a ver com a área das artes, como pintar na natureza, como observar, questões estéticas, algo muito importante que foi muito produtivo. Resultado disto, tornou-se digamos, uma aprendizagem colaborativa muito horizontal e muito transformadora. Todos aprendemos com todos. E lhe posso dizer que divertimos-nos imenso com isto. Ora, o que conseguimos através deste caso, e eu ponho este caso porque é um insecto e obviamente, como ven, a mí me interesan os insectos, acho que dá para ver, mas pronto, en cualquier dos casos, é transformar un insecto nun proxecto interdisciplinar. Ou seja, os alumnos de química extraen os pigmentos, os alumnos das artes utilizan para producir as súas obras e todos os alumnos estudan a importancia dos insectos. Aquí, o insecto deixa de ser apenas un organismo e tornas unha ponte entre disciplinas. Então, se queremos alumnos que respeitem o ambiente, precisamos de profesores que coñezan a biodiversidade do local. Se queremos cidadáns críticos, precisamos de educadores que comprendan os seres vivos. E se queremos superar a fragmentação do ensino, talvez a solução esteja mesmo diante de nós, num insecto, que é um ser vivo tão pequeno. Porque, no fundo, educar para a sustentabilidade muito antes das políticas. Educar para a sustentabilidade é aprender das comunidades locais. Começa na capacidade de observar, compreender e valorizar a vida, mesmo a mais pequena. E talvez ao ensinar o insecto estejamos a ensinar algo muito maior. A interligação entre ciência, arte, território e comunidade é indissociável. E eu termino isto, mas sem antes por aqui uma imagem que vocês se vão que é o seguinte. Eu tinha esta imagem na minha apresentação ontem, que terminava assim. Não queremos um futuro incerto. E tinha esta imagem da Ilha de Páscoa, porque é um exemplo que eu dou com muita frequência aos meus alunos. Qual será a minha surpresa que ontem conheci pela noite a professora Luciane e estivemos falando uma longa conversa que parece que nos conhecemos de toda a vida. E as duas, e ela me falou da Ilha de Páscoa. E eu fiquei isto guardado e disse, eu vou-lhe mostrar, porque estava pensando se eu punha ou não punha, porque tínhamos falado ontem, mas estávamos mesmo comunicadas. E então decidi deixar como estava na minha apresentação original. Desculpem, talvez me passei do tempo, queria agradecer novamente a todos e pronto, e desejar todos os participantes no Brasil que considerem nas suas práticas que é extraordinariamente importante a cultura e o ambiente nos sítios onde vivem. Porque, veja, não pode haver cozinha, o que nós comemos vem da terra, o que nós plantamos vem da terra. As nossas práticas culturais, o folclore e demais, vêm do ambiente onde vivemos. Se nós ignoramos o ambiente, perdemos a nossa cultura. E eu sei que há muito para fazer no Brasil, me encantaria poder colaborar com vocês e estou aqui muito para aprender. Obrigada a todos. Obrigada, Dora, por sua fala também, assim, tão emocionante. Se você não está na formação de professores neste momento, precisa
voltar, porque hoje aqui esse momento foi um momento formativo, né? Bastante formativo, e você traz aí questões que a gente vem buscando muito na formação de professores. À medida que você ia falando, eu ia aqui pensando em alguns teóricos que a gente trabalha na formação de professores. Então eu fui me lembrando do Edgar Morin com o pensamento complexo, né? Os projetos de trabalho. Então você traz algumas concepções e práticas que a gente tem tentado implementar aí na formação de professores. Muito obrigada, e você precisa estar mais presente ainda nessa formação, em diversos âmbitos, no Brasil, em Portugal, nas escolas, nas universidades, né? Essa formação holística do sujeito é o que a gente tem buscado, né? Uma aprendizagem mais contextualizada, significativa, né, em busca de uma sociedade mesmo mais sustentável. Mas para isso a gente precisa educar os sujeitos, né? Eu acho que é isso. Obrigada. Depois você pode falar mais, né? Nós vamos ter mais um momento para a apresentação de vocês em outro momento. Mas eu vou passar então agora para a professora Alice Mendonça, que também vai apresentar um pouco de suas experiências, suas investigações. Está aqui. Graças a Deus. É rápido. Agora faço a partir aqui. Não. Não posso por aqui. Faço a partir aqui. Faz-se a partilha da ecrã. E depois como é que mudou o slide? Como é que mudou? Eu gosto de colocar as coisas. Ok. Pronto. Ainda não estou a fazer partida. Se eu faço daquilo, se acham que faço daquilo. Está pronto. Está apareceu a imagem do professor. Não? Naquilo? Eu nunca testei nisto. Então, É que é melhor fazer naquele. eu faço naquilo. Obrigada. Lá tem um papel. Estás-me a falar. Não, está a aparecer o professor aqui. Está a aparecer a sua tela. É só dar o papel. Como? Aparece a sua tela. Estamos a ver a Mas é que tela. você tem. É só partilhar o PowerPoint. Isto não é. Mas isto não é o PowerPoint. Pronto, eu vou para aí. O PowerPoint está. Um momentinho só. O PowerPoint está aqui. Já encontrei. Pronto. Pronto, eu acho que. Pronto. Já está. Podes. Então aqui é só. Slides? É só fazer assim com o dedo. Bom, resolvidas as questões técnicas, o meu nome é Alice Mendonça, sou uma das organizadoras deste evento, que para mim tem um significado, ou melhor, vários significados especiais. Primeiro porque, e quem me conhece sabe, eu sempre disse que o sítio onde fui muito feliz foi o Brasil. A minha amiga Dora Pombo sempre me perguntou, mas porquê? Eu dizia, eu não sei explicar, tu tens de conhecer as pessoas no Brasil, tens que ir ao Brasil. Foi muito significativo. Desloca todo o movimento que eu tive académico no Brasil ao longo de anos. E agora temos este evento, recebemos os alunos brasileiros, coisa que eu nunca imaginei que fosse possível de concretizar, mas aqui estamos. Eu coloquei aqui uma fotografia diferente da que está no logo do cartaz,
E vou apresentar o follow-up de 2024 a 2025, ou seja, o que é que aconteceu exatamente no ano passado. E para quem, eu penso que muitos dos portugueses não ouviram falar de Abdias, eu coloquei aqui, não sei se está em tamanho suficiente que consigam efetivar a leitura, mas um pouco do seu pensamento, da sua luta política, as vertentes em que ele trabalhou, e uma vertente que eu confesso, eu desconhecia completamente, que é o seu trabalho na poesia. Consultei alguns trabalhos e a imagem não muda, por algum motivo que eu desconheço. É com o dedo. Sim. Já está a mudar, perfeito. Bom, coloquei um poema que não estava nas melhores condições, confesso, mas eu acredito que as pessoas no Brasil conheçam muito bem o Abdias, o significado do Abdias, da obra que ele nos deixou, e também os poemas de Abdias. Escolhi este poema pelo seguinte, porque os últimos versos, os 4, apenas aqueles 4 versos encerram aquilo que eu considero uma análise de conteúdo do seu trabalho e que são justamente as questões de diversidade, discriminação, diversidade, género, classe, crença, gastronomia e etnias. Eu encontrei tudo isto num poema do Abdias e não estava à espera. E tudo isto faz sentido quando pensamos no programa Abdias, porque o programa Abdias também tem todos estes conteúdos na sua gênese. Avançando, este é o nosso mundo. Nós estamos aqui, estamos conjuntamente, nem que seja através desta comunicação que não é física, mas estamos todos presentes a partilhar os nossos momentos. Ou seja, cada um de nós vem de um espaço social muito próprio, adquiriu os hábitos da sua cultura e cada um de nós permanece, muitas vezes fisicamente, em conjunto com outros indivíduos que têm culturas diferentes. E é importante saber fazer essa vivência. Porque nós não mudamos, o ser humano tem muita dificuldade em adaptar-se às práticas culturais que não são as suas, de origem. Para quem desconhece, porque muitos portugueses desconhecem, e nós estamos aqui a ser visualizados por, sobretudo, portugueses e brasileiros, não é? As questões dele também se prenderam com a reorganização social, a solidariedade, a autonomia, a comunidade. E eu encontrei toda esta vertente no descritivo dos documentos que deram origem a este programa de mobilidade. Perfeito. Bom, retomando o follow-up, ou iniciando, eu peguei nos documentos dos nossos alunos que estiveram em mobilidade aqui na Universidade da Madeira no ano letivo 2024-2025. E cruzei tudo aquilo, fiz as categorias, com Bagdá. E nestas categorias eu encontrei situações que achei demasiado interessantes e que irei partilhar convosco. Sobre o contexto da Ilha da Madeira, todos foram unânimes em afirmar que o ambiente era seguro e acolhedor. Aliás, ontem eu trouxe do restaurante para o centro do Funchal uma colega que me perguntou, ela tinha que fazer 50 metros a pé, era quase 1 da manhã, quando chegámos, e ela perguntou, mas é seguro? Eu disse, é. Ainda fiquei um bocadinho no carro, mas efetivamente foi seguro. Mas os estudantes que nos chegam com as vivências do campo, porque o Brasil também tem a educação do campo, que é algo que não existe em Portugal, que nos chegam com a educação do campo, descobrem na natureza da ilha uma conexão semelhante ao Brasil, porque a Madeira, mesmo sendo um território de uma área geográfica pequena, tem muita diversidade. O custo de vida elevado foi indicado também por todos os estudantes. E eles referiam-se ao aluguer, mas também à alimentação. Ora, nós somos uma ilha direcionada para o turismo.
mas encontrei coisas mais interessantes. Encontrei disparidades, embora todos deixassem a tónica, no facto da bolsa para a Madeira não ser suficiente, atendendo ao custo de vida da Madeira. Muitas pessoas conseguiram, com a bolsa, frequentar congressos e outros eventos, quer no espaço continental português, quer noutros países. Ora, isto significa que, eventualmente, gerindo bem a bolsa, se consegue fazer muita coisa. E o fazer muita coisa depende do espírito empreendedor de cada um. O que é que foi estranhado por aqueles que nos chegaram ano passado e que nós acolhemos? O relógio altera-se. Nós temos, eu creio que é geral à Europa, a hora de inverno, a hora de verão. E isso foi algo que causou alguma perturbação, porque os nossos estudantes já vinham com uma diferença de fuso horário. E depois de estarem cá adaptados, tiveram que alterar novamente os seus relógios. E gerou alguma confusão. Mas as questões de dialeto. E aqui surgiram coisas tão engraçadas. Por exemplo, eu usar o termo raparigas. Riram bastante, aliás eu já sabia, porque quando tinha estado no Brasil, que não deveria dizer rapariga, mas agora eles até já entendem, ontem eu ouvi que estarem a falar de rapariga. Muitas vezes nós falamos dos objetos, mas os objetos são diferentes. Têm a mesma palavra, não é? Mas nós estamos a referir-nos a objetos completamente diferentes. Ontem à noite no jantar estivemos a refletir sobre a diferença entre uma bebida estar fresca ou uma bebida estar gelada. E afinal, não é exatamente o mesmo no Brasil e em Portugal. No Brasil, o estar gelado é mesmo um gelo, é mesmo algo que sai direto do frigorífico. Para nós, frigorífico é um aparelho eletrónico, onde se colocam os bens alimentares para não se estragarem. No Brasil, frigorífico é um talho, um talho, eu não sei traduzir de outra forma, o local onde se vende carne. Exato. Então, mais diferenças. Uma das pessoas que esteve aqui colocou esta indicação. Sentiu que os eventos locais não estavam voltados para temáticas interculturais. Eu fiquei também a refletir, pensei, bom, realmente não. Talvez porque nós não fazemos muita diferença entre as pessoas que chegam. Ou talvez porque sempre estivemos habituados a conviver com pessoas diferentes, porque esta é uma ilha turística. De facto, é difícil encontrar um evento onde se aborda a diversidade cultural. Eu só encontrei, e convidaram-me por acaso, um evento de filosofia numa escola sobre interculturalidade. Mais nada, não encontramos eventos públicos. Eu acho que saltei qualquer coisa, peço desculpa. O frio foi muito destacado. Para nós aqui, a temperatura de hoje não é exatamente frio, mas nós, para um brasileiro, está frio. Mas se nós subirmos a um pico, está gelo, está a nevar, eventualmente. E eu coloquei aqui uma gravura, penso que aqueles que estão de passagem pelo colóquio não tiveram a oportunidade de se deslocar a um pico, mas este é o cenário, eventualmente hoje, não faço ideia, num dos picos. Portanto, deslocam-se alguns quilómetros, está lá a neve. A alimentação, diferente. Algumas pessoas estranharam e inicialmente começaram a cozinhar em casa. Outras adaptaram-se com muita facilidade, acharam que a comida portuguesa era muito gostosa. Eu também achei isso quando tive a oportunidade de ir ao Brasil e também achei a vossa culinária muito gostosa, por ter efetivamente muitos condimentos, muitas pimentas, algo que nós aqui usamos com alguma contenção. A adaptação ao contexto. Alguns alunos que nos chegaram do campo, na concepção que existe no Brasil de campo, e na dicotomia campo-cidade, sinalizaram a conexão com a floresta. Fazia-lhes lembrar o Brasil, daqueles que vinham do campo. E foi destacado também
o facto de não existirem produtos que eles designam de indígenas. Nós aqui temos alguns produtos regionais, mas nem os utiliza como acessórios, como os chapéus da madeira. Né? Aquele chapéu típico, característico, é comprado pelos turistas. Os próprios locais não usam aquele chapéu. Este nosso aluno trouxe do Brasil os seus adereços, assim como habitualmente as mulheres costumam transportar a sua bolsa com brincos, etc. Ele trouxe os seus. E ficou espantado, porque as pessoas ficavam espantadas quando olhavam para ele. Mas ele continuou a usar. E considerou isso uma imersão, uma resistência cultural. Ele continuou a usar. Eu penso mais para o fim. Ele esqueceu. Ele é que entrou no espírito da madeira e deixou de utilizar. Mas parece que já não dava muita importância. Passeios em parques, também. Houve uma grande adaptação. As pessoas saem bastante devido ao clima. E realmente houve muita comunicação, quer com residentes locais, madeirenses, quer com estudantes da universidade de outras nacionalidades. O que é que foi feito? Os estudantes que estiveram cá assinalaram a festa da castanha, portanto, eles estiveram como participantes das comunidades locais. Foram à festa da castanha, que ocorre no Curral das Freiras, a terra da nossa investigadora Luena, assistiram ao Carnaval e aqui eu confesso que tive um dos momentos mais impressionantes da minha vida. O Carnaval do Brasil é um mundo, milhares e milhares. O Carnaval da Madeira, centenas. Então, demos um passeio à noite e as meninas iam tirando fotos. E eu expliquei aqui o sambódromo. Como é que é? Eu parei o carro, elas saíram a correr, riam agarradas umas às outras e tiraram imensas fotografias. O que é o nosso sambódromo? É um conjunto de cadeiras, assim, numa avenida, eventualmente com capacidade de para 100 ou 200 pessoas, não é mais do que isso. E riram imenso e fartaram-se tirar fotografias pela originalidade e pelo contraste, não é? O Ano Novo, que é reconhecido como uma das melhores festas em Portugal, que ocorre aqui na Madeira, digamos que é o fim de ano mais popular de Portugal, é o fim de ano da Madeira. Estiveram em eventos de Natal, estiveram numa festa do campo, que se chama a Festa dos Compadres, onde se fazem caricaturas de personagens locais. E conseguiram emergir em tudo o que acontecia, de facto, na ilha. Aqui é a Festa da Castanha, aqui as iluminações de Natal são impressionantes. Eu ontem explicava ao colega, quando demos um passeio, que nós olhamos para o céu, mas não conseguimos ver o céu. Está tudo coberto com luzes. Não tem forma de explicar. Tem que vir cá no Natal. Aquela árvore de Natal, que estão a ver, a roxa, é montada no cais lá embaixo, junto ao mar. Constitui muitas vezes um ponto de encontro. O meu colega Paulo Barzão costumava marcar o ponto de encontro na árvore de Natal, mesmo quando fazia muito vento, e a árvore podia até desabar, mas ele marcava lá o ponto de encontro. E para quem nunca teve a oportunidade de estar cá no fim de ano, eu também a liberdade de pôr aqui 2 links pequenitos, apenas para dar uma ideia de como é que é. Agora, vou colocar só a abertura de um, vou clicar. Só sem som, é uma pena. Não consigo pôr o som para dar algum impacto. E também não consigo pôr para ver. Sim, já agora. Eu não sei. Com som, por favor. Eu não consigo expressão.
Mas o início, pelo menos o início, mesmo o início e o final. Digamos que se torna de dia. Estou a dizer. Afinal, por favor, vamos ficar a visualizar o final do ano. O final é sempre impactante. Não. Das cores mais. Estou a informar que as câmaras que filmaram não tinham velocidade suficiente. Portanto, aqui não. Há uma fotografia a seguir, poderás só colocar no início. Uma entrevista quem vem do aeroporto para a cidade de Funchal. Está no link. No slide, sim. Uma outra perspectiva do cigano. Do outro lado da ilha. Podemos encerrar e eu vou voltar ao follow-up. Para dar apenas uma ideia daqueles que estão aqui pela primeira vez, do que é que os nossos estudantes abdianos beneficiaram. As experiências foram inúmeras. Os relatos que deixaram são relatos muito pessoais, é um facto. E retomando os slides, o que parece que não está a ser fácil. Vou mudar de portátil, talvez. Pois. Problemas técnicos. Paulo, a Helena, Pois tem que a Helena diz que não se consegue ver a imagem da Helena. Gonçalo, por favor. Sim. Já está. Aqui já está. Está bom, sim. Perfeito. A nível gastronómico, foram destacados alguns pratos e alguns produtos de confeitaria que também já conhecem e que ontem tiveram a oportunidade de experimentar.
Relativamente à cidade de Funchal, aquilo que nós designamos por estudante, não é aquele aluno que nos chega de um contexto rural, sentiu o desafio que é viver numa cidade. E alguns alunos descreveram que os indivíduos na cidade andam sempre a correr e cada um cuida de si. Não há espírito de comunidade. Ou seja, o problema de um não é o problema de todos, é um problema individual. Contrariamente àquilo que acontece em algumas comunidades do Brasil. Eu peço desculpa, mas os slides não passam. Não passam. Pronto. Relativamente à cidade, ela foi descrita como uma selva de concreto. Estamos a falar de alunos que vêm de comunidades onde podem caminhar descalços, se assim o entenderem. Portanto, pensaram e disseram muito bem que o madeirense não consegue sentir a terra. E não consegue também ouvir os sons da noite, os grilos. Não consegue ver os pirilampos. Isso para nós foi uma novidade. Em termos de oportunidades, destacaram que tiveram imensos espaços para estudar e que todos eles tinham disponível uma rede Wi-Fi. Superação das saudades do Brasil. Há pouco falou-se da importância de estarmos aqui conectados. Portanto, não é exatamente uma distância. Neste momento nós estamos a ter uma aproximação a partir de todos aqueles que estão a assistir. E foram criadas redes aqui na Madeira, entre estudantes e muitas oportunidades, muitos contactos, muitos convites ficaram estabelecidos entre estudantes madeirenses, estudantes que vieram do Brasil e os nossos estudantes internacionais apenas porque têm um outro vínculo à Universidade da Madeira. No que diz respeito à própria universidade, salientaram a existência de inúmeras salas de estudos. O facto da internet ser potente, de poderem transportar os seus portáteis para a universidade e trabalhar. E ainda o facto de acompanharem um professor, que era o orientador estrangeiro, portanto, alguém que está aqui na Universidade da Madeira, a deslocar-se para as escolas e a acompanhar os estudantes nos seus estados. Destacaram ainda a participação informal em aulas. Porquê? Porque eles não tinham estatuto oficial de estudantes, não existiu matrícula no ano passado. As disciplinas foram escolhidas tendo sempre como objetivo aprofundar a tese ou a dissertação que cada estudante já tinha iniciado no Brasil, portanto, iria complementar o seu trabalho, e os professores disponibilizavam todos os materiais, independentemente de eles não estarem matriculados nas disciplinas. Respeitaram todas as disciplinas informalmente, sempre que desejaram. E destacaram tudo que está ali, as suas participações. Grupos de trabalho, etc. Integração académica também aconteceu. Passeios por trilhas, roteiros literários, lançamentos de livros, feira do livro, estiveram em tudo. Como é que conciliaram o trabalho do Brasil? Muitas vezes chegam aqui com uma preocupação. Nós sentimos isso, quer nos estudantes que vieram no ano letivo 24-25, quer nos atuais estudantes. Eles chegam ligeiramente apreensivos, porque já têm um foco de tese ou de dissertação, e depois chegam aqui e à pressa
tentam alinhar algo que não está devidamente alinhado. Depois tem que um contexto fica não é igual. Então, tem que alterar a sua primeira proposta. Todos continuaram. Os orientadores que tinham no Brasil. O site continua a não andar. O caso está funcional. Não está. Destacaram também, eu não fiz a análise em termos quantitativos, mas em quantitativos. Portanto, alinhei todos os relatórios e verifiquei a uniformidade deste tipo de descrições. Congressos, seminários, distribuição de trabalhos, apresentação de comunicações, participação em workshops. Sim. O que é que nós fizemos este ano? Os alunos tiveram uma matrícula, uma única disciplina. E criámos, ou digamos que encaminhámos os estudantes a dias para uma proposta de aluno que é efetivamente a mais económica. É o estudante a tempo parcial, é o estudante externo, que vai frequentar apenas uma disciplina. Esse pagamento já inclui o futuro. Eles tentaram ainda não pagar o seguro, mas a questão é, o seguro já está incluído na matrícula. Neste momento, vou partir com um diploma da Universidade da Madeira, porque já realizaram uma disciplina. O diploma feito da Universidade da Madeira é válido em toda a Europa. Tem o número de SCTS, que é a unidade de medida que é utilizada nas universidades europeias. Portanto, já saem com esse documento. Foi conseguido este ano o alojamento da residência da Universidade da Madeira, que tem um valor muito inferior àquilo que é o habitual no alojamento arrendado para estudantes. Consequentemente, tiveram direito a um cartão de estudante, receberam um e-mail de estudante, ficaram conectados a toda a estrutura da Universidade da Madeira e receberam oficialmente a notificação de todos os eventos que foram abrindo durante o ano letivo à comunidade. Portanto, eu não sei mais, eu diria que foi por opção. Algumas pessoas investiram mais na sua tese, outras investiram mais na parte da socialização. Ficou ao critério de cada um. É um prazer estar aqui, renovo, obrigado, peço desculpa pelas questões informáticas, não é? Encontrei aquela imagem, fiquei espantada, encontrei assim ao acaso no Google, e estas são os nossos estudantes, para eles que fizeram a lição, e já estava disponível online. Obrigada. Obrigada, Alice. Gostaria de dizer assim, a importância da sua pesquisa, né, e que reafirma a importância desse projeto, né, e que esse trabalho precisa ser publicado, os estudantes eles precisam ter acesso a outros abdianos, futuros abdianos, né, abdianos, né, essa sua pesquisa serve para avaliar, né, vai servir para as universidades parceiras também avaliar o projeto, né, então eu quero reforçar a importância do seu trabalho. Tá? Então, nesse segundo momento, e quase praticamente finalizando a mesa, eu gostaria de trazer uma questão para vocês, né, os participantes da mesa, pudessem trazer algo que não foi dito ainda durante a fala, pelo tempo curto de fala, né? Olha só, considerando os desafios contemporâneos da educação em sociedades culturalmente diversas e marcadas por rápidas transformações, sejam elas sociais,
e tecnológicas, conforme foi dito por vocês aqui, apareceram nas falas, para ampliar mais a discussão, eu gostaria de trazer essa questão de que maneira a formação docente pode articular os saberes acadêmicos, os contextos socioculturais dos estudantes e as experiências dos territórios para promover práticas pedagógicas mais inclusivas, críticas e socialmente comprometidas. Então, eu queria trazer essa questão para que a gente possa fazer uma rodada aí de conversa para finalizar a mesa. Começa assim, fique à vontade, quem começa? Bom, as questões socioculturais interligam-se, como eu disse, com a sociedade, com a cultura. E eu creio que na disciplina de estudos de cultura existem essas dinâmicas. Todos os alunos desta disciplina desenvolveram trabalhos. Os trabalhos não foram feitos por mim, mas foram acompanhados pela professora Paulina. E esses artigos foram feitos de uma forma muito pessoal e que tudo o que foi sentido está expresso naqueles trabalhos. Consequentemente, eu acho que os trabalhos devem ser divulgados. E penso que o público-alvo da divulgação deverão ser as professoras e também os nossos alunos enquanto professoras. Posso dar um exemplo, que é o seguinte. Tu é conhecimento de que, como nós naturalizamos aquilo a que estamos habituados. Foi feita uma pesquisa há muitos dias da Madeira, pesquisaram-se cartões de direitos de identidade, cartão de cidadão, né, de indivíduos que, quando do Titanic, morreram 3 indivíduos da Madeira. E foram consultados os cartões. Como é que eles apareciam descritos? Na ausência de fotografia. Altura, 1,70 m. Cabelo, preto. Bigode, preto. Nariz, regular. Boca, regular. Pele, normal. E eu ouvi isso ontem. Portanto, isto aconteceu há 2 dias, uma visita. E deixa-me pensar que nós naturalizamos aquilo que cresce conosco. Eu nunca senti que houvesse qualquer diferenciação, aqui na Madeira, entre indivíduos. Efetivamente, se falarmos de raças, de classes sociais, falarmos de género, há discriminações, nós sabemos que há. Eu nunca me percebi muito delas, é um facto. Eu ontem ouvi um relato de uma pessoa que esteve online, foi um relato muito sentido, de alguém que estava na cidade do Porto e que falou das suas vivências enquanto lá esteve e da forma como se sente discriminada. Realmente fiquei muito triste com o seu relato. Mas também recordei da seguinte, quando eu tinha 6 anos, estava a brincar com um menino vizinho, o menino é de Moçambique. Eles brincavam juntos. E o meu filho estava na sensibilidade, conhecia-o há muitos anos, brincavam juntos. E a página 70 tem um filho com uma direita. Mas, sabe, eu vou para Moçambique nas férias, eu vivo em Moçambique. Mas no meu avião não deixam entrar bem. O meu não ligou, continuou a jogar com bola, não percebeu. Mas eu sei 6 anos, você não tem a mesma idade. Ele fez este comentário a uma criança que por acaso nasceu branca, por acaso, ninguém escolhe a né? E eu pensei nisso, mas depois eu sei que também isto é um caso pontual, eventualmente, não sei, não posso validar esta situação no todo, perante aquilo que me estava aqui a ser dito, que me tocou bastante. Mas também me vou refletir nesta situação. É que é algo que já vem embrenhado. O que é que aquela criança terá ouvido em casa para se assumir daquele modo? Se quer ouvir o discurso inverso, não sei. Deixa a vossa consideração. Agora, o trabalho tem que ser feito não só por professoras, mas pela sociedade. E em Portugal, do que eu tenho conhecimento, nós temos alguns organismos para a igualdade de género, para a não discriminação, para algumas comunidades, é um facto. Agora, a questão de racismo em Portugal não se levanta em termos formais.
nem no resto da Europa. As nossas estatísticas apresentam-nos dados de imigrantes apenas. Nunca ninguém questiona alguém por causa da cor da pele. A cor da pele é normal, seja ela qual for. É nossa. Mais alguém gostaria de falar sobre a questão? Maristela, São pessoas a assistir, eventualmente querem colocar questões. Sim, Maristela, você eu pode fiz essa repetir? primeira rodada com os participantes da mesa, né? Aí, mas a gente pode abrir também para o público, tanto as pessoas que estão presentes aqui Maristela, você pode e as pessoas que estão online. O privilégio de conhecer pessoalmente os colegas da Antenor, a nossa colega Márcia, que esteve aqui recentemente. Aliás, eu pensei que ela estaria presencialmente. Fiquei espantada quando vi no ecrã. A Márcia quer falar. Tá. Eu vou passar para a colega Márcia, quer falar. Maristela, está me ouvindo? Você podia repetir a questão, que quando você falou, estava com eco, eu não entendi. Pronto. Considerando os desafios contemporâneos da educação em sociedades culturalmente diversas e marcadas por rápidas transformações, sejam elas sociais e tecnológicas, conforme foi dito já por vocês, né, em algum momento aparece na fala, para ampliar ainda mais a discussão, de que maneira a formação docente pode articular os saberes acadêmicos, os contextos socioculturais dos estudantes e as experiências dos territórios para promover práticas pedagógicas mais inclusivas, críticas e socialmente comprometidas. Deu para ouvir? Sim, agora eu. Eu vou falar rapidamente aqui. Está dando um eco de novo, tá? Bom, um abraço aqui para a professora Dora, para a professora Maria Alice, foi um prazer ouvi-las, né? E a todos vocês aqui. Bom, eu acho que, por exemplo, a Alice, a professora Alice e a professora Dora trouxeram exemplos muito interessantes que dialogam com a sua questão e que também dialogam com o debate que eu trouxe aqui de forma mais ampla, que eu comecei falando que a gente precisa aprender a ver, né? Na sequência, a professora Dora, né, coloca as suas questões em relação às pesquisas que ela faz, e ela traz a questão da natureza e da sua diversidade, biodiversidade. Também a professora Alice vai trazer um outro olhar, mas percebe que elas estão trazendo são extremamente importantes do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista formativo dos professores, do chão da escola. E é isso, assim, para além dos conteúdos que a gente diz, né, que normatiza a nossa prática docente, né, o ideal, né, como diz o Fernando Hernandes em suas pesquisas, é observar como esses sujeitos da matéria, os sujeitos de direito, pertencem a essa formação. Por exemplo, a Inês Teixeira, que eu trouxe aqui, a professora Inês Teixeira, fez a tese dela, fez um estudo de caso numa escola para observar o cotidiano das professoras. Então, assim, como é que aquelas professoras iam para a escola, que horário que elas chegavam, como que essas professoras viviam a sua docência no momento que elas estavam com atenção pré-menstrual, ou então como é que aquela professora, durante o seu período de menstruação, passava o dia inteiro na escola. Essas professoras comiam, né? E como é que elas viviam a possibilidade de fazer a transgressão numa escola normativa que prepara para, ao invés de ser uma escola propedêutica que prepara com, né? Forma com. Então, é muito interessante esse trabalho dela, porque, na verdade, ela vai mostrar assim, quem é esse professor e a vida desse professor que está formando o outro, né? E ela vai chamar esse professor, esse docente sociocultural, quer dizer,
toda essa emergência, alguém que vai para um outro lugar cultural, que não é o dele, que sai do seu locus, que vai para um outro lugar e que tem que viver com essa outra perspectiva sociocultural que os alunos trazem. Igualmente traz o professor Juarez Dairel, que trabalha em seus trabalhos, começou observando a escola de jovens e adultos no período noturno. E o que ele vai observar? Ele vai observar a hora do recreio dos jovens e adultos. Quer dizer, o que os estudantes, na hora do recreio, ou seja, no corredor, constroem, fora da sala de aula. E aí ele vai trazer percursos riquíssimos dos alunos que cantam no corredor, que namoram no corredor. Ao namorar no corredor, conseguem suas parceiras, né? Seus parceiros de casamento. Então, portanto, ele vai trazer a riqueza do corredor como espaço do conhecimento. Então, essa tese dele é muito maravilhosa. Para finalizar, ele vai fazer o doutorado discutindo o hip hop. O hip hop como expressão de cultura dos jovens, né? Aí ele vai trabalhar a vestimenta, as músicas, a postura, a voz desse estudante e dos estudantes que compõem. E o tanto que os estilos, a música, que estão presentes na juventude, são formadoras que muitas vezes nós, professores, não vemos ou até mesmo criticamos. O estudante que chega de boné, o estudante que usa a tatuagem do estudante, o cabelo colorido, a forma dele vestir, mais preocupado com essa forma do que o conteúdo desse sujeito que ele traz. Então, portanto, assim, há muitos focos a olhar, que quando a gente fica preocupado em seguir aquele currículo prescrito, a gente não dá conta de discutir esses saberes que estão interligados, que precisariam conter a nossa praxis. Obrigada, Márcia. Alguém mais quer fazer uma pergunta? É uma pessoa escrita, não tem? Marisete. Tem que vir aqui, né? Tem que falar daqui, né? A gente precisa colaborar mais, a gente precisa fazer história também, como elemento que vai poder combinar tantas áreas como a biologia, a pedagogia, porque a gente fala uma coisa, né? Há um conteúdo acessível, e é importante, seria tomado como uma centralidade, e as suas contribuições significativas nesse sentido. Então, eu agradeço muito e acho que a gente tem muitas coisas para construir coletivamente, para colaborar e também agradecer a professora Larissa, temos trazido os rituais adotados do Parque de Tecnologias, e sempre em relação à questão do racismo que ela coloca, penso que a gente tem algum problema de invisibilidade, muitas vezes, quando não se permite, não se obriga, fica invisível. Então, quando eu passei mostro que esse dado não se permite para o sexo, por exemplo. Então, alguns como se fosse proibido falar. Mas a gente sabe que está presente, que existe. A gente tem isso, vários ouvintes que explicam, ouvintes diários que a gente pode como estamos começando a percepção toda. Então, o fato de não nomear, ele é um problema que se torna uma obrigação, né? De contribuir para que se possa, se torne invisível, se combata, e se crie estratégias de enfrentamento. Porque não é possível que nós construímos termos sociais nesse tempo, temos muitas, basicamente no mundo, né? E transformar as situações civilizadas
Então, existem jovens estratégia. É uma estratégia que não se combata e sabe como uma discussão. Eu acho que é necessário desbloquear essas iniquidades. É isso. Obrigada a todos. Obrigada, Marisete. Temos pessoas inscritas na plateia. Olá, boa tarde. Sou Maria, sou social, também sou mestranda, da geração aqui na UNA, né? Enfim, estou muito feliz pela mesa, eu acabei não pegando, né, o início, porque eu vou embora com muitos tipos de amizade aqui, e hoje o almoço seria a minha oportunidade de me sentir, e amanhã eu não teria mais tempo hábil para fazer, para ter esse momento de abraço, de acolhida, de emoções que a gente vem para cá para poder estudar, para poder publicitar trabalhos, para poder participar integralmente dos projetos, mas a gente também tem os vínculos que a gente acaba criando, né? Eu fiquei lá na presidência universitária, e lá uma diversidade de pessoas de diversos países, e a gente faz relações de visa, sabendo que é um programa que tinha brasileiro. Então, eu fiz muitos vínculos com o pessoal de São Tomé, o pessoal da Angola, os portugueses, e tantos outros. E eu não deixaria, obviamente, de despedir deles. Mas, primeiro, da mesa, né, me assistindo também, via YouTube. Eu acho muito interessante, porque quando eu cheguei aqui, eu me assustei com muitas coisas. Porque o choque de realidade de culturas também acaba nos chocando com muitas realidades. E eu sou uma estudiosa da formação histórica do Brasil, desde o período do processo de graduação. Então, a gente explora muito autores brasileiros que falam sobre a formação histórica do Brasil. E aí, quando a gente verifica e lê legislações, tudo que foi o processo histórico de Portugal, a gente vê que há diferenciações, né? Vibrantes, né? Mas há muitas questões que se entenderam também. E na minha pesquisa, né, que eu apresentei mais cedo, eu tenho para poder mostrar a cidade dessa pesquisa, eu falava dessa relação entre Portugal e o Brasil, né? E algumas semelhanças e algumas diferenciações também. E aí, isso, obviamente, eu deixei umas coisas claras. Eu realmente não entrei de acordo, sem entende eu fiz bem, assim como essa minha pesquisa que foi na relação da mídia de nascimento, que foi em relação à residência universitária. Então, eu trabalho questão de raça, mas eu trabalho questão de território, de espaço urbano, e isso, para mim, vem do processo de graduação. E eu acho que eu vou dialogar mais com a fala da Alice, porque eu encontrei muitas coisas aqui em Portugal, e eu também como no Brasil, que acho que diferenciações. Eu acredito que da minha experiência como leitora, como pesquisadora, e dessa ainda que eu tive diante das textos que eu estava lendo e escutando, eu acredito que no Brasil a gente tem uma evolução muito mais ampliada em relação à questão de racismo, em Portugal, obviamente. Concordo com isso, quando não há realmente dados disponíveis, né, em relação a essa questão, que talvez não seja muito discutida, né, porque não há dados, mas talvez também a gente precisa, por que não há dados? Né? Então, acho que a gente precisa se perguntar, por que não há dados? Será que não existe racismo? Será que existe? Como é que isso se desenvolve no contexto de Portugal? Enfim, eu acho que é uma problemática que a gente precisa dialogar, né? Saber que existe, eu acredito que sim, eu estou do lado desse viés, né? Porque a gente vê, fica na prática, mas aí a gente vê e fala, como é que eu posso comprovar isso aqui? Então, se não tem documento, se não tem pesquisa, se não tem uma pessoa que fala, eu preciso pesquisar isso aqui, como é que a gente vai ter dados? Como é que a gente vai fazer com que outras
instituições maiores consigam olhar para essas questões, porque o Brasil, a gente tem várias legislações que a gente tem como conquista, como existência, tanto indígena, tanto quilombola, tanto a população negra, das mulheres, a gente tem tudo isso de legislações que a gente tem hoje, foi a luta, porque a gente tem que ter um novo, porque a gente problematizou. Então, se a gente não problematiza, a gente não vai ficar muito, ninguém vai se importar com essa questão. Então, quando a gente vem para o Abdias Nascimento, que é Abdias Nascimento, a gente precisa saber quem foi Abdias Nascimento. Não adianta participar de um programa que saber o que significa. Então, se a gente souber o que foi a trajetória dele, o que foi que ele Deus, que ele lutou, o que a gente tem um programa de nascimento, mas a gente primeiramente saber disso para poder estar incluída nesse programa, porque saber o que a gente está fazendo aqui, porque saber o que a gente está pesquisando, e vai servir realmente para a sociedade, porque a gente está aqui dentro, mas a gente vai dar o retorno para a sociedade, e isso é investimento público. Então, eu acredito que parte daí. Né? Então, conhecer a Abdias Nascimento é essencial para poder estar aqui estudando, seja questão de raça, seja questão de gênero, seja questão de qualquer situação em relação à sociedade, porque a gente está dentro da universidade, é fruto de recursos que é, inclusive, ao princípio da sociedade, a sociedade está posta para poder estudar. Então, muito mais importante a gente fazer esse movimento, conhecer o que é a Abdias Nascimento, o que a gente está fazendo aqui, se a gente trabalha em categorias de raça, seja, enfim, independente da sua metodologia, que a gente entenda como é que esses processos lidar e como é que a gente pode mexer naquela periferia que ninguém acha que ali. Se a gente mexe naquela periferia, a gente vai saber o que está ali dentro. Então, se a gente não problematizar a raça em Portugal, realmente ela não vai ser dita, ela não vai ser discutida, ela não vai ser falada, ela não vai ser nem olhada. Então, eu trabalho em categoria de raça, nesse processo da graduação, e vi realmente essa diferenciação, porque existe muita diferenciação em relação a Portugal, mas quando a gente começa aquele processo de pesquisa, a gente vê que a gente pode encontrar autor X. Eu pesquisei, eu fui nas bibliotecas, eu fui nos arquivos, eu fiz vários movimentos. E vi que mesmo que não tenha na legislação, porque o IBGE, no Brasil a gente tem o IBGE, mas aqui é outra nomenclatura, aqui não existe mais IBGE no Brasil, tem a questão da categoria de raça. Aqui não existe, mas existe autores que trabalham. Então, eu fui lá, pesquisei, olhei que existem poucos, mas existem. Então, se a gente não puder extrair isso aí que a gente tem, a gente realmente não vai ter uma evolução muito grande. E eu tenho todos sobre raça aqui, porque as pessoas não olham para essas pessoas, né? Elas são totalmente desvalorizadas. Isso, inclusive, é racismo. Então, eu acho que o Abdias Nascimento tem essa função, sabe? De mexer nessa feridinha e falar isso aqui é uma problemática que a gente sim vai pesquisar, a gente sim vai mexer e, independentemente se incomoda um ou outro, não importa. Eu vou trabalhar isso aqui e o resto, enfim, consciência. Isso, muito obrigada. Eu acho que o movimento que ela faz, que não adianta você ser, não adianta você lutar contra o racismo, você tem que ser antirracista. Então, se você não pegar isso para si, realmente ela vai estudar direito, na verdade. Então, a gente precisa sim mexer na ferida, a gente precisa utilizar o Abdias Nascimento para isso, que outras pessoas que vêm estudar aqui possam mexer nessa ferida também, possam pegar nossas pesquisas que estamos vivenciando e fazendo agora, e outras pesquisas que fazem nas nossas. Então, é esse movimento que a gente precisa fazer para frente. Isso, tem mais. Boa tarde, eu sou César. Eu concordo com as ponderações básicas. E, assim, eu acho que esse momento é um momento que a gente pode refletir sobre essa ausência, sobre essas questões. Quando eu estava com o professor Paulo, no nosso bloco, em um dos encontros, a pessoa encontrou uma pessoa que não conhecia a Abdias. E não era a primeira pessoa. E quando o professor Paulo chegava, ele estava colando assim, mas quem é a Abdias?
E eu estava sempre andando comigo na bolsa e decidir para a pessoa e refletir sobre isso, que de fato, está fazendo um colóquio, mas que muita gente não conhece quem é a Messias. Então, é mais para a gente pensar, o que a gente pode fazer? Eu acredito que a gente, agora, partindo desse momento, a gente deveria trazer mais a Messias na frente, trazer a sua história, sua contribuição. E quando eu falo trazer, para a gente levar a discussão para as nossas salas, aqui, vocês, enquanto professores da Universidade da Madeira. Então, acho que esse movimento precisa ser feito. E assim, por meio dessa discussão, a gente consiga ampliar o debate. E nesse sentido das produções científicas, como eu objeto de estudo da infância negra, de fato, a gente não consegue identificar as produções, mas a gente, por meio do nosso programa, a gente pode fazer esses encontros, para que essas discussões, elas façam parte do que a gente pode refletir, porque o programa está aqui, estamos aqui e estamos produzindo conhecimento, e nessa produção a gente dá esse retorno para a sociedade como bem pontuou, mas que a gente consiga, de fato, ampliar, para que não fique só aqui, mas para que seja ampliado, para que esteja na sala com os estudantes, e que esse movimento ele possa cada vez mais, enfim, ampliando, crescendo, e que as nossas experiências no nosso cotidiano aqui, a gente consegue refletir. Ultimamente, eu fico refletindo bastante dos espaços que eu estou frequentando, e a gente vê que a sua maioria são pessoas brancas. E a gente, estando nesse espaço, a gente tem consciência e entende muitas questões, mas que essas ausências dessas discussões, elas precisam estar na ação dos professores. Enfim, essa é a minha Então, eu posso fazer a pergunta depois. Na verdade, essa é uma pergunta que surgiu sobre uma curiosidade que eu tive durante a apresentação. Eu queria perguntar para a professora Alice sobre a vivência que a professora teve no Brasil, quando esteve lá, e se você viu alguma diferença, se sim, viu alguma diferença entre, em termos de ensino, da universidade onde a professora foi, e alguma diferença da inclusão também, tanto dos docentes quanto com os estudantes. E, na verdade, eu queria saber um pouquinho mais sobre a questão. Eu vou ser bem rápido, penso que já estamos no final. E então, aquilo que eu vou dizer, a minha vivência, quando eu estava em espaço público, por exemplo, numa esplanada, eu era abordada, por exemplo, era abordada de gringa. Isto foi entre 2010 e 2013. O que é que eu posso dizer mais? Mas dentro do contexto acadêmico. No contexto acadêmico, nós somos pessoas. Nós somos normais. Uns mais escuros, outros mais claros, uns mais baixos, outros mais altos. Eu tenho que entender. Presta atenção, eu sou uma leitora compulsiva. E eu leio muito o Machado de Assis. Vamos lá. Tirei de lendo. Não sei exatamente o que aconteceu no Brasil a partir daqueles livros. Mas tem também mais coisas que aconteceram cá. Os livros não contam. Quando eu fui portuguesa com Copa de Silva, mostramos que eram brancos, pobres, os professores de graus, são levados para o Brasil. Os livros de história também não contam isso. Existe lá. Bom, eu estive lá. Atualmente, eu continuo a acompanhar a vida no Brasil porque gosto muito. Tem um livro, textos que retratam a vida nas favelas. As favelas, habitualmente, são indivíduos desfavorecidos e, como vocês dizem, favorecidos questões sociais. Aí não entra só a questão de género, mas entra a questão rápida. Sim, tem a razão. O que
E relativamente a esta questão, que perguntou a Sheila, uma mediana este ano era entrevistas a jovens estudantes americanos que se encontram na residência da Universidade da Madeira. E estão à espera dos resultados das entrevistas que ela já fez. Eles vão falar da forma como se sentiram e da forma como foram acolhidos. Não vai ter uma ideia, ainda não tentamos os resultados. Mas, eu não respondi tudo. Não sei. Há uma outra questão que queria ver, é que os programas em Portugal têm da escolaridade obrigatória, têm uma disciplina que se chama Educação para a Saúde aqui. É suposto que essa disciplina aborde, além das questões ambientais, questões de género, questões sociais. Não sei que no governo a disciplina esta não tem feito. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Eu só não sei se... Para terminar, queria só terminar com os livros. Sem muita competência, porque, efetivamente, nós temos de fazer algo. E já sai daqui uma ideia para a próxima edição ao Dias, que é, nós vamos fazer, criar um momento, um bloco, sobre o dia do nascimento. Faz todo o sentido, porque não fala do nascimento, não fala de Paulo Freire. Exato. Eu também queria essa discussão aí, qual é a diferença da racismo, Sim, também temos agora jornalistas que estão a urgir bastante vivência de bairros de Lisboa, bairros existenciais, digamos assim, onde estão indivíduos que estão imigrantes em Portugal. E nós começamos a saber da realidade, não por documentos oficiais, mas a partir desses livros. Está lá, é procurar por autor, e ver se o autor é jornalista, ou é capaz de trabalho, e nós conseguimos consultá-los. Mas são instituição. Está lá, o que é que está a acontecer nos bairros periféricos. Bom, eu só queria responder da parte desta organização aqui na Universidade da Madeira e também o responsável pelo trabalho que as nossas estudantes estão a fazer aqui, a Bianas, e dizer que a Sheila tem imensa razão. Já o ano passado, trabalhos de pesquisa, de investigação dos nossos alunos aqui na Universidade, no primeiro grupo, os trabalhos que fizeram, eles identificaram, citando autores portugueses com estudos em Portugal, eles citaram que há racismo encoberto, é um racismo estrutural, e este não é por vontade política, mas é por contingência natural. E, portanto, isso realmente tem que ser mais trabalhado com a sociedade, e nós temos muita responsabilidade em trabalhar essas questões. E a Sheila disse que, e com muita razão, que é preciso fazer mais do que fazer estes trabalhos, do que fazer estes encontros, é preciso levar o resultado destes trabalhos e desta voz que aqui está e que depois também sai em publicação. É preciso levar isto aos estudantes da Universidade da Madeira. Por exemplo, eles não estão cá. E eles fazem falta aqui. Eles fazem muita falta aqui. E a estratégia, eles estão cá, alguns estão connosco, sim senhor, estão, mas são comparativamente não estão, são muito poucos para os que faltam. E a comunidade precisa de estar toda a par das questões deste intercâmbio cultural. E, portanto, esse trabalho falta fazer. Esse trabalho precisa de ser feito. E tem razão, esse trabalho precisa de ser feito. Vamos equacionar uma vertente de ação mais incisiva sobre os estudantes da Universidade da Madeira, que precisam de ouvir, precisam de saber, de conhecer o que está a fazer aqui estes dias. Se fez aqui estes dias e o que discutiu estes dias.
A ideia de preservar as comunicações no YouTube é para usarmos esta reflexão como documento. Isto não tem nada a ver com entretenimento. Nós não estamos aqui a gastar tempo para entreter ou a fazer mais um canal do YouTube. Nós estamos aqui a documentar esta nossa reflexão e a registá-la para um tempo futuro, para depois podermos analisar estes momentos e trabalhá-los com os alunos. Já o mesmo aconteceu aqui com os alunos de Educação Física. Um professor trouxe cá os seus alunos e apresentou aqui. Esse professor pediu aos seus alunos que agora analisem os documentos que vão ficar no YouTube para depois discutirem na sala. Portanto, e nós vamos comprometer em avançar com a análise destes documentos guardados no YouTube. Isso é muito importante. Obrigado por esta reflexão. Obrigada. A professora Alice quer dar uma palavrinha. Sim, deixa eu ver. Fiquei muito interessada por utilização. De fato, eu não trabalho nessa área e tenho desconhecimento absoluto em termos estruturais. Mas tem uma coisa que também me chamou a atenção. Eu tive um colega que é geneticista e ele estuda genética humana. E há bastantes anos ele estudou as populações da madeira. E uma porcentagem muito alta dos genes são africanos. Por quê? Porque a madeira estava na luta dos escravos. Portanto, este é um tema extraordinariamente pertinente. Quando ele divulgou essas informações, houve muitas pessoas que ficaram muito irritadas. Mas muito. Isso significa que se ficaram irritadas é por algum motivo. Então, eu sugiro uma coisa, não sei se será possível, mas sabendo que vocês estão por dentro deste assunto, têm essa informação e essa cultura e essa estrutura que o Brasil vai muito à frente, porque, na verdade, os problemas só existem quando se fala deles. Se não se fala deles, não existem. Eu recomendaria, não sei se isso é possível, a próxima edição, fazer um colóquio, amanhã, sobre racismo. Porque este professor poderia falar sobre isto. Eu tenho que falar de racismo quando falo, por exemplo, nas minhas aulas, para falar dos efeitos seletivos que somos responsáveis pelas cores de pele. E eu tenho que falar isso em termos de sistemática, isso. Mas acho que isto é muito pertinente. E em termos de história, aqui está uma fala que interessa-lhe muito disso, mas seria muito interessante estudar esses elementos da madeira, porque acho que se não se sabe a origem das populações e não se sabe de onde vem, não se pode ter noção da coisa. Eu queria dizer isso, porque não sei nada dessa matéria. Mas sua fala foi bela para terminar a mesa. Racismo é um tema que precisa ser discutido em todas as áreas, em todos os cursos, por todos os professores, né? Obrigada. Bom, então, a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo conversando, mas precisamos finalizar, né, pelo adiantado da hora. E aí, para finalizar esta mesa, que foi dedicada ao tema, né, formação docente em contexto sociocultural, eu gostaria de reafirmar a importância do diálogo entre diferentes realidades educativas. Então, a gente viu aqui realidades diversas, né? Brasil e Portugal. E eu espero que essas discussões aqui realizadas, elas possam inspirar em novas pesquisas, parcerias e práticas formativas, né? Comprometidas aí com a transformação social e com a valorização da diversidade, de contextos em quais a docência se realiza, né? Foi o foco da nossa mesa. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar desse evento, de estar nessa mesa, de estar presente nessa mesa, que foi bastante formativa, e desejo aí uma boa tarde para todos e todas e todes, e daqui a pouco a gente tem uma nova mesa, né? A mesa 5. Então, é isso. Obrigada, Paulo, Dora, Antenor e a Nádia. Cumprimentos para a professora Márcia. Também. Adeus, Márcia.
Um abraço para vocês. Tudo bem? Vamos. Obrigada, Maristela. Obrigada a todos.